queria fazer uma pequenina história. Quando eu digo pequenina, é mesmo muito breve a história deste problema da identidade, para depois avançarmos para a relação entre Ricard e Foucault, pensar a identidade hoje. E começava por esta expressão. Foi uma das expressões, em termos filosóficos, pensada para tentar compreender o que é a identidade. Uma coisa é o que é. Isto poderia ser uma definição identitária. E nesta aparente simplicidade tautológica está esse problema fundador da filosofia, que é o da identidade. Não ainda o da identidade pessoal. Ou seja, como estão a ver, esta frase, ou esta expressão, aplica-se muito mais facilmente àquilo que podemos chamar entidades lógicas, que podemos, do ponto de vista matemático, definir como A igual a A. Esta seria, de uma forma imediata, e vão ver que o problema do imediato é o que vai ficar aqui sublinhado. A imediatez deste A igual a A vai ser posta em causa. Porquê? Porque se esta definição de identidade, uma coisa é o que é, A é igual a A, pode servir para algumas entidades lógicas ou de pensamento, não serve claramente para o problema da identidade pessoal. Como a história da filosofia foi mostrando, aquilo que está aqui em causa seria a noção de uma indiferença de um elemento em relação a si próprio. Isso seria a identidade. Ou seja, a não diferença, a igualdade ou a indiscernibilidade. Leibniz usava esse termo. Ou seja, uma coisa é igual a si própria. E isso seria aquilo que nos ajudaria a compreender a noção do idêntico, do idem, do mesmo. O problema está claramente colocado quando, em vez de serem entidades lógicas, ou identidades lógicas, ou matemáticas, como estamos aqui a ver, as tentamos adaptar ou passar para entidades temporais. Ou seja, quando o tempo passa a ser um fator fundamental nesta equação. Porquê? Porque aí a igualdade deixa de ser evidente, não é? Ou seja, uma coisa já não é apenas igual a si própria, mas é também diferente de si própria. Nós somos os mesmos de quando tínhamos 2 anos. E a resposta normalmente é somos e não somos. Não é? Ou seja, eu posso dizer que sou o mesmo, mas claramente e de forma muito evidente não sou o mesmo. O meu corpo mudou. A capacidade intelectual é outra, a forma de estar é outra, até o caráter, que nós tantas vezes pensamos como isso sim é a identidade, a noção de caráter. Até isso nós percebemos como é capaz de se alterar e de se modificar. Portanto, a identidade numérica ou lógica não serve para pensar a identidade. Volto a repetir, o que é que foi acrescentado aqui? O tempo. E por isso é que me interessava tanto a noção da dança, não é? Porque a dança permite precisamente a introdução disso, do tempo, da mudança. O que é que nós então estamos a acrescentar ao problema lógico da identidade? O da mudança. Que, afinal, no tempo, estas entidades temporais mudam. A identidade não é apenas a mesmidade, mas é qualquer coisa que se altera precisamente no espaço e no tempo. Há qualquer coisa que falta então nesta fórmula, que é a relação. Ou seja, há um aspecto relacional que naquela fórmula já está indicado, porque nós temos 2 A's, não é? Ou seja, nós dizemos é o mesmo A. Mas a forma como já está apresentada já é de uma relação. O A é igual ao A. Como se o eu e o si fossem já também distantes, houvesse uma distância entre um e outro. Aliás, nós vemos essa distância ali no igual, não é? O igual já cria uma distância entre um e o outro. Mas de uma forma muito mais radical vai aparecer quando nós compreendemos que cada um de nós não é apenas um eu, mas é também um outro. Não é? Ou seja, quando cada um de nós, usando uma expressão que o Fernando Pessoa introduziu na nossa cultura, quando cada um de nós se outrar-se. O outrar-se, que significa tornar-se outro, não é? Ou seja, o mudar,
alteração inscrita dentro da própria identidade, não está ali apresentado. Ou seja, esta fórmula que, como eu vos dizia há pouco, indica uma identidade imediata, é uma fórmula errada. Quem o vai mostrar de forma muito evidente é Hegel. Hegel mostra que nós nunca somos iguais a nós próprios, no sentido de uma coisa nunca é apenas igual a si própria. Porquê? Porque onde é que estão então os outros? Onde é que está? Lembra-se do confronto que eu há pouco chamava a atenção, não é? Ou seja, onde é que naquela fórmula A igual a A, onde é que está o outro, os múltiplos outros com os quais as instituições, as influências múltiplas do marketing e da publicidade, do cinema, da arte, das ideologias, onde é que está ali naquela fórmula isso? E nós percebemos então que aquela fórmula não serve para pensar a identidade pessoal. Aquela forma não serve para pensar as identidades na forma como estamos aqui a pensá-las, comunitárias ou pessoais. Onde é que está ali o inconsciente, o involuntário, que há pouco chamava a atenção? Onde é que está ali a diferença? Então, o que falta ali é precisamente, na relação da identidade, a introdução da diferença. E aquilo que Hegel percebeu de forma muito clara é que nós, para sermos o que somos, necessitamos da diferença, ou seja, necessitamos do outro. Não nos chega esta formulação. Ou seja, a diferença está já no seio da identidade e constitui a identidade. Nós não somos apenas eu por me opor ao outro, mas eu, em mim próprio, tenho o outro. E vamos ver como este outro é também ele múltiplo, como estávamos a ver. Por exemplo, há bocadinho estávamos a falar o corpo, o problema da dança e do corpo, não é? Ou seja, um dos problemas que eu acho muito interessantes para pensarmos a dança como imagem da identidade é precisamente toda a importância do corpo aí. Os místicos perceberam isso. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, era capaz de ter o maior arrobo místico, mas depois tinha vómitos. E isso fazia a descer à terra, não é? Ou seja, percebem como de repente, até no maior elevamento espiritual, de repente o corpo impõe uma ordem, não é? Impõe um limite. Os limites do nosso corpo. Percebo como este eu que eu sou depende deste diferente que eu sinto em mim, este outro que eu sinto em mim, que são os limites do meu corpo, não é? Ou seja, não sou estranho, no sentido de externo, a estes limites. Há um conjunto de imposições que o próprio corpo coloca, que não me são estranhas, mas que eu recebo tantas vezes como estranhas. O Paul Ricoeur vai falar ainda de outra, por exemplo, para além do outro que é o estranho mesmo, o estrangeiro a mim, que é a consciência. Já repararam como na história, por exemplo, da literatura, do cinema, da banda desenhada, nós apresentamos a consciência, o anjinho bom e o anjinho mau, ou o Pinóquio, não é? Ou o Pinóquio, ou o Sancho Panza, ou o Leporello do Don Giovanni, não é? Ou seja, há sempre um outro que aparece como estranho. E que nós sentimos, no caso da consciência, como uma acusação tantas vezes interior. Eu não devia estar a fazer isso. Como uma voz, aliás, utiliza-se muito, quer na espiritualidade, quer na tradição ética do Ocidente, essa noção de uma voz interior, não é? A voz da consciência. A voz da consciência. A voz da consciência é outro que não eu. Dizem-me, não, é o eu. Sim, mas o eu sente-o como outro. É como se, aliás, Freud definiu como esse superego, não é? Ou seja, já não é nem o ego, o eu, nem o id, o isso, que está cá escondido e que se revela de forma obscura, vem à luz nos momentos menos esperados ou desejados, e vem de forma que eu não tenho consciência disso, inconsciente. Mas também o superego, são essas superestruturas que estão em mim, a educação, a moral, os valores, as identidades. Nós sentimos-las não apenas como o eu, mas como qualquer coisa que é estranho ao eu, ainda que esteja dentro do eu e faça ao eu. Por isso é que esta noção de identidade não serve, percebem? Ou seja, porque esta noção do eu ser igual ao eu, então onde é que estão todos estes outros
que compõem a nossa identidade. Ali não estão definidos. Hegel percebeu claramente que nós, enquanto humanos, somos reflexivos, significa o reflexo é-nos fundamental, o sair de nós é fundamental e não chega a pensar a igualdade dentro de nós. Não basta esta noção de igualdade. Aquilo que é fundamental compreender, julgo, e por isso é que foi tão importante os abanões que Nietzsche, Freud, Marx e os filósofos da suspeita deram, é perceber que nós nunca construímos a nossa identidade sem o outro, portanto, sem essas limitações, sem esses condicionamentos, sem essas outras experiências. É essa noção de uma identidade absoluta, ou seja, de uma identidade, como há poucos também chamava, substancial, que existia antes de tudo, existe, é uma ilusão, diria Nietzsche. Uma ilusão que nós gostaríamos de manter, porque é aquela noção do tudo. Porque é uma auto-ilusão. Nós gostamos que o nosso ego seja forte e substancial e permanente, muito mais do que gostamos dessa noção da mudança, do desequilíbrio. Lembram-se do problema do desequilíbrio, não é? E por isso é que as instituições e os países, principalmente os totalitários, propõem identidades que sejam estanques. Procuram propor a noção de uma identidade estanque, mas a identidade nunca é verdadeiramente estanque. Nunca é verdadeiramente estanque. O que é que está aqui em causa? É como é que nós ainda podemos dizer que somos os mesmos sem ser estanques? Ou seja, como é que eu ainda posso afirmar uma identidade, mas tendo consciência que essa identidade é muito mais frágil do que aquilo que tantas vezes, quer na história, como estávamos a ver, nesta noção do A igual a A. Esta é a noção de uma identidade forte. A igual a A. Eu sou igual a mim, eu sou eu. Eu sou eu. Aquilo que foi a história também, não só da filosofia, mas da cultura ocidental, foi compreender que esta noção do eu sou eu é uma construção mesmo, ou seja, é uma proposição, não é verdadeiramente a verdade. Eu nunca sou apenas eu. A noção de uma identidade forte é a noção do Senhor de mim. E por isso é que os Estados totalitários ou as identidades totalitárias podem ser, por exemplo, passadas pela educação. Pode não ser um Estado totalitário, mas pode ser um determinado sistema de ensino, uma determinada forma de ensino. Que pretende o quê? Sublinhar essa força do eu, do indivíduo, que tantas vezes é perigosa. Eu gostava que, ao fim, se ficasse claro, por isso é que eu chamava há bocadinho a atenção para a noção do ser capaz. Não vou dizer que somos incapazes ou que o indivíduo não é capaz. Agora, que essa capacidade é marcada precisamente por essas influências todas que estamos sujeitos. Que o nosso modo de relação com o mundo é sempre através de um filtro. Nenhum de nós consegue ver o mundo face a face. Isso um autor chamado Ernst Cassirer disse-o de uma forma tão simples quanto brutal. Nenhum de nós é capaz de ver o mundo face a face. Nós não somos seres imediatos, somos seres mediados. Somos seres mediados. Por exemplo, a nossa relação com o mundo é marcada por esses filtros todos que nós fomos, desde criança, ganhando. O que é o bom e o mau, o que é o belo e o feio, o que é que se deve e o que é que não se deve, o que é que são as coisas e a coloração que têm as coisas. E quando eu falo de coloração, até mesmo em termos de cores. Há um exemplo que é clássico neste campo, que é o esquimó tem dezenas de palavras para definir o branco. O branco. Só que o branco, para nós é branco, para um esquimó é o que distingue o salvar-lhe a vida ou perder a vida. Porquê? Porque pisar determinado branco é pôr a vida em causa, de maneira que o branco não é tudo branco. Há gradações de branco muito maiores do que as que nós somos nós, ocidentais, habituados a um outro sistema, somos capazes de olhar e de pensar. Aquilo que aqui nos traz e que nós não vamos resolver, e, portanto, vamos, de alguma maneira, vou conduzir-os a aporias, que é isso que me interessa, que é aproximações. E, portanto, mas aproximações que nós temos que levar ao limite, tantas vezes, e é esse o projeto também que eu gostava de vos deixar, que é testá-las. Não é? Ou seja, aquelas respostas que nós achamos que são mais ou menos evidentes, ou que para nós já... Vamos lá então testar isso até ao limite, ver se serve, não é? Um bocadinho na linha kantiana, que é encontrar quais são os limites até do nosso próprio método
de análise das coisas. Encontrar os limites. E uma das coisas que nós vemos, por exemplo, em relação à identidade, é que ela tantas vezes nos leva a aporias, ou seja, a becos sem saída. Ou seja, não conseguimos, por aquele método, não conseguimos sair daí. Por isso, a proposta que eu faço, como vos dizia, não é a da dissolução do eu, no sentido, ou melhor, da identidade, é o pôr em causa esse eu imediato e ver qual é o alguma coisa que ele pode ainda fazer, ou pode ainda ser, o alguma coisa. Por isso é que me interessava não apenas o tudo, nem o nada, mas o alguma coisa. É para aí que eu gostava de vos dirigir. Ou seja, o eu de cada um, não há nenhum pensador que o possa dar, no sentido identitário pessoal. Porque, como também vamos ver aqui, esse eu é uma construção, não está primeiro acabado. Não é? Ao limite, o acabamento seria a morte. É importante perceber, por exemplo, que esta pequenina história que eu agora vos estava a dar é situar precisamente isso que nós chamamos eu dentro de um tempo muito maior do que apenas do meu eu. E já mostrei isso também com o Godard. A identidade de cada um está inscrita dentro de uma história muito, muito maior. Ou seja, a forma como cada um conta a sua... Eu vou dirigir para aí. Estava a falar do pensador. A pergunta é, e o Foucault faz essa questão, é se o mais importante é o conhecer-se. Essa foi a tradição ocidental, não é? Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Mas essa é a tradição, não é? Essa se quiserem, é a grande regra do pensamento ocidental em relação ao eu, é o conhece-te a ti mesmo. Pois bem, aquilo que eu acho muito interessante em Foucault é desviar. Não é o conhece-te a ti mesmo mais importante, é o cuida-te. O cuidar de si. Este souci de soi, como eles chamam, o cuidar de si é muito anterior ao conhece-te. O conhece-te pode ter um papel importante, mas não é. Porquê? Porque o conhece dá a ideia, e por isso é que o Foucault, já estou a dar um grande salto, mas depois lá chegaremos, Foucault tantas vezes tem uma concepção negativa da noção de hermenêutica no sentido de interpretação. Porquê? Porque a ideia seria, o eu existe e agora vamos interpretar o eu. Tu existes e agora vamos-te conhecer, tu vais-te conhecer a ti próprio. E o Foucault diz, mas o eu não é uma construção, não é um caminho, ou seja, não é um resultado. Significa, se eu me vou fixar na noção de um conhece-te a ti, é como se tu já fosses e tens é que te conhecer. É como se já tivesse o texto escrito e agora só tens é que ler esse texto que já está escrito. E o Foucault, então, diz, não. A hermenêutica não serve para pensar a identidade. Aliás, ele acha que não existe a identidade precisamente porque é qualquer coisa que está aberto. A coisa que está em aberto. E Ricard, que fala de identidade narrativa, e portanto, usa o termo de identidade e não foge dele, mais do que o eu, fala do si, por causa de ser reflexivo, um pronome reflexivo, significa um sair de si, um regressar a si. Ricard vai, de algum modo, encontrar-se com Foucault aí. Porquê? Porque a identidade narrativa nunca está terminada. A história da nossa vida, até o passado, tem um futuro. Está em aberto. Aquilo que nós percebemos é que nunca uma ação está acabada, no sentido já realizada, terminada, posta de lado. E por isso é que nos assustam tantas vezes coisas que eu pensava que estavam lá no passado terminadas e que voltam. O Tolentino tem um verso lindíssimo em relação a isso, diz como aqueles cães, utiliza essa imagem, como aqueles cães que são deixados, abandonados muito, muito longe e depois regressam à casa, voltam a ladrar à porta da casa do dono, não é? Ou seja, como qualquer coisa que parece já está lá no passado e acabado, e sem uma pessoa saber porquê, volta a afligir-nos, a preocupar-nos. Esta noção de que o passado não está terminado não é uma outra forma de pensar que a nossa identidade também não é uma coisa fixa, estabelecida, como há bocadinho estávamos a ver. É que até o nosso passado pode ser recontado. Por exemplo, em relação, o Ricard utiliza essa expressão do perdão. Qualquer coisa que no passado nos fizeram, ou que fomos vítimas, e que demora muito tempo até perdoarmos. O perdão é esse reolhar
para o passado, sob outro ponto de vista, para quê? Para ele ter um outro futuro, percebem? Já não é só o passado, a nossa própria existência tem outro futuro. Esse passado é fundamental compreendê-lo como em aberto. Esta construção, por exemplo, em relação às pessoas, ao bem ou ao mal que nos fizeram, é também sempre qualquer coisa em aberto, nunca está terminado. A forma como olhamos aquilo que fizemos, como durante um período temos um olhar sobre nós próprios e como isso se altera, isso muda, sobre até a valoração que fazemos sobre os nossos próprios atos. Não está fechado. Isto é fundamental, por exemplo, no caso da história humana, ou seja, melhor, agora já não apenas pessoal, mas da história dos povos, da relação entre os povos. A história que se conta do país, não é? E nós vemos como é que a história que se conta do país vai se alterando consoante também os regimes políticos, se ter ou não ter acesso a dados mais verídicos ou menos, e por aí fora. Nós percebemos como, por exemplo, a exaltação feita dos descobrimentos foi tão posta em causa, por exemplo, pelos povos ditos descobertos. Desculpem o salto, mas em termos também de identidade e de país, interessa-nos da educação, que não tentámos a falar sobre esse problema educativo. Uma educação agora no sentido mais lato, que não valorize precisamente a linguagem e o desenvolvimento da linguagem, é uma educação que está a estreitar os limites do mundo. Se os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, esse estreitamento é catastrófico. Porque é o horizonte. O mundo eu não estou a falar, o mundo terra, não é? O mundo aqui é o horizonte de possibilidades. E então aí nós temos de ter ainda um outro cuidado que estamos a falar, já viram que temos sempre a falar do cuidado dos limites, dos nossos limites, que é o eu ter consciência dos meus próprios limites. E, por exemplo, se eu não tenho linguagem, isso diz muitas vezes no campo da teologia, o eu não ser capaz de dizer alguma coisa sobre Deus, por exemplo, na teologia negativa. Curiosamente, há um autor que fala da hermenêutica de Foucault como se fosse uma hermenêutica negativa, ou seja, não diz aquilo que é, mas diz aquilo que não é, ou seja, prefere não dizer, de calar-se, está calado. Eu ser capaz, ou melhor, desculpem, eu não ser capaz de dizer o que Deus é, diz alguma coisa sobre Deus, ou diz sobre mim. Percebem? Ou seja, o eu não ser capaz de dizer o que Deus é, o eu não ser capaz de definir o que a identidade é, diz sobre a identidade ou diz sobre os meus limites, sobre as minhas limitações. Percebem? É sobre mim. É sobre a linguagem que eu tenho ou não tenho. E, portanto, por isso, quando se fala da morte de Deus, depois de Hegel, Nietzsche em particular, há um autor que a seguir diz, mais do que morte, se calhar devíamos chamar-lhe um eclipse de Deus. Porque o eclipse não diz nada sobre o Sol, não é? O eclipse não diz que o Sol se apagou, diz que entre nós e o Sol se colocou qualquer coisa que não permite ver, percebe? Ou seja, sobre a realidade, lembrem-se do Cassirer, que eu acho que é muito... Aquilo que o Cassirer diz está traduzido em português, chama-se Ensaio sobre o Homem. O livro chama-se Ensaio sobre o Homem. O Cassirer diz que entre nós e a realidade colocamos aquilo que ele chama um sistema simbólico. O sistema simbólico. Uma rede simbólica. Uma rede simbólica que é apreendida. Não é? Ou seja, a educação, os múltiplos modos de aprendizagem, as nossas experiências, o avanço do conhecimento. O que é que isso vai criando? Vai criando fios que nós vamos tornando nossos e que nos vão fazendo criar uma rede simbólica, como ele chama. Podemos definir isto como a cultura. A cultura é uma rede, é um sistema simbólico. Ou seja, uma determinada cultura leva-nos a olhar o mundo de um determinado modo particular. Não é? E, portanto, o que é que nós estamos a ver? Já não é o mundo, já não é a realidade. Estamos a ver uma realidade filtrada. Um olhar particular. Um outro autor mais contemporâneo, chamado Zizek, diz que nós vemos o mundo sempre já emoldurado. Há molduras invisíveis. Ou seja, nós temos sempre o mundo, seja a linguagem, os discursos, as valorizações ou não valorizações, tudo isso já implica uma moldura. Aqui o Zizek chama de moldura invisível. Não está lá a moldura, mas está. Por exemplo, a atenção que damos às coisas. Não é a cultura a grande formadora da atenção?
Dá atenção que damos às coisas em particular. Damos a umas e não damos a outras. Não é? A cultura, a educação, permite-nos valorizar determinados aspectos e desprezar outros. Aponta. Não é? A cultura, a educação aponta-nos coisas. E esta relação entre o eu e o mundo é, então, quando eu me relaciono com o mundo, faço através, por exemplo, de uma linguagem particular, a minha, e nós partimos de um parti-perigo, terrível, humana, que é achar que o outro compreende tudo o que eu estou a dizer. Aquilo que eu disse é claríssimo. E, portanto, o outro, a maior parte das nossas discussões, aliás, nasce daí, não é? Ou seja, então, mas eu não te disse que... Não é? É como se o que eu digo fosse aquilo que, no caso do outro, ele percebe. Clarinho, assim como se não imediato. Lembra-se o problema, sempre, já viram que um dos temas que eu tenho andado a sublinhar e que gostava que ficasse claro, é esse da imediatez. Nós não somos imediatos. Não é? Entre aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu digo e aquilo que o outro escuta, vai no abismo. Vai no abismo. E depois o contrário. A forma como o mundo me chega. A forma como eu recebo o mundo. E como também o altero. Com este sistema simbólico. Volto a repetir, este sistema não é racional só. E por isso é que o Cássio vem dizer definir o homem como animal racional é um erro. Não é que ele não seja racional, mas é muito mais do que isso. Não é? Nós temos um caráter racional, mas temos um caráter afetivo, temos um caráter simbólico. O homem, diz Cássio, é um animal simbólico. Está lá a razão, mas estão também os afetos, os medos, o mundo a partir do medo. Quantos dos nossos medos são verdadeiramente racionais? Não é? Ou seja, é uma forma de olhar para o mundo que o altera. Ou seja, nós projetamos no mundo, por exemplo, os nossos medos. Que estão em nós, não estão fora. Se alguém diz aqui que tem medo de aranhas, não é por eu estar a explicar que a aranha que deve ter medo dele, ou dela, que vai deixar de ter medo de aranhas. Porque não é puramente racional. Esta relação com o mundo, incapaz de ser visto face a face, leva-nos também a perceber como nós próprios nos relacionamos connosco próprios. Ficávamos aqui. Nós próprios relacionamos connosco próprios através de filtros. A forma como cada um olha para si, a forma como cada um se vê, é já marcada por estes filtros. Por isso é que nós temos que ter consciência das mediações. A grande palavra, então, já não seria o imediato, mas precisamente a mediação. É porque nós somos construídos a partir destas mediações. É a mediação que nos constrói. A mediação do outro, que estávamos a falar, a mediação da experiência, a mediação da cultura. E uma das coisas que nós somos capazes de perceber, por exemplo, na história, só do Ocidente, já nem vou falar do Oriente e da forma tão diferente de construir esta noção de identidade, não é? Ou seja, já nem vou... Até aqui no Ocidente nós percebemos como foi um longo caminho até chegarmos a esta noção de indivíduo, pessoa, identidade pessoal. Uma longa história. Uma longa história. E isso é importante, porque se não partimos desse pressuposto que o eu pré-existe desde sempre, ou que o indivíduo, com as características que nós temos em termos individuais, ou pensamos em termos individuais, de vontade, de desejo, de capaz, de direitos, de deveres, existe desde sempre. Se nós olhamos, por exemplo, basta olhar para o direito romano e perceber que o marido tinha direito sobre a mulher e o seu filho até aos 16 anos. Não, é impressionante. Onde é que está aí o eu do filho ou da mulher? Quando nós olhamos para a forma como se construía a noção de identidade na relação com Deus, ou com o infinito, ou com o absoluto, sempre presente, é completamente diferente da forma como se constrói depois dessa ausência, com a noção, por exemplo, de homem. E não por acaso, o Foucault, nos anos 60, quando escreve As Palavras e as Coisas, o problema dos discursos, acaba com uma das frases que mais deu que falar. O Foucault termina esse livro chamado As Palavras e as Coisas, Les mots et les choses, com uma afirmação. O homem, que é uma criação recente, que é uma invenção recente, também por causa disso, pode terminar. Ou seja, esta noção de homem que nós temos,
Partimos do pressuposto que ela existe desde sempre. É falso. Obviamente é muito mais antiga do que se calhar Foucault pensava. Porque Foucault achava que esta noção de homem, com argumentos que podemos ter e temos, é do século XIX. A nossa noção de homem, tal como nós a pensamos, é do século XIX. Porque é precisamente devedora da morte de Deus. Só depois de Deus morrer é que o homem pode ter direito de cidadania, nesse sentido, ter uma autonomia própria. E por isso, dizia ele, tal como ela é recente, também pode acabar.